12 práticas incomuns da era medieval que parecem inventadas, mas não são. Voltar à Idade Média seria uma aventura, no entanto, nem tudo seria completamente estranho. Você veria muitas famílias, casas e paisagens rurais ao lado da agitação da vida urbana. Haveriam diferenças gritantes também, especialmente quando se trata de algumas práticas sociais, legais e médicas. Se você acabasse em um tribunal medieval, você poderia encontrar um porco como um dos réus. E se você estivesse fora para um encontro com amigos, não poderia esquecer sua espada. Algumas práticas abandonadas podiam valer a pena revisitar, enquanto outras simplesmente nunca funcionariam hoje. Quais práticas eram boas para permanecer na Idade Média e quais podiam muito bem aparecer novamente algum dia? Guardando sua urina. Doando sua urina para uma tinturaria. Doar urina guardada era uma opção, mas vendê-la também era. Os penicos antigos medievais eram usados para coletar urina de uma casa inteira, de uma instituição monástica ou de algum local de encontro público, e coletavam para vender para o curtidor local ou para um curtume. Existiam várias utilidades para a urina. Ela podia ser usada para limpar roupas, durante o processo de tingimento têxtil e para curtir couros. A urina também era uma ferramenta de diagnóstico, onde os médicos medievais usavam para avaliar a saúde com base na cor, cheiro e sabor. A posição do noivo do banquinho. O noivo do tamborete ou noivo do banquinho, e não era apenas uma posição respeitada, era muito poderosa. O noivo do banquinho era um servo da casa do monarca inglês responsável por ajudar o rei em suas necessidades de toalete. É uma questão de debate se as tarefas envolviam limpar o traseiro do rei, mas o noivo é conhecido por ter sido responsável por fornecer uma tigela, água e toalhas, e também por monitorar a dieta do rei e os movimentos intestinais, e mantendo contato com o médico real para a saúde do rei. Como uma posição que surgiu durante o final da Idade Média, o noivo do tamborete tornou-se um oficial real proeminente durante o período da Idade Moderna. Disse que foi um papel criado pelo rei Henrique VII durante a década de 1490. O noivo do tamborete era um atendente do sexo masculino encarregado de cuidar das necessidades do rei na privada. Nos primeiros anos do reinado de Henrique VIII, o título foi concedido aos companheiros de corte do rei que passavam algum tempo com ele na câmara privada. Geralmente eram filhos de nobres ou membros importantes da pequena nobreza. Com o tempo, eles passaram a atuar como secretários pessoais do rei, realizando uma variedade de tarefas administrativas em seus aposentos privados. A posição era especialmente valorizada, pois permitia acesso desimpedido ao rei. Ele trazia penicos e água, descartava o lixo, fornecia toalhas e acompanhava a urina do rei e as saídas intestinais, muitas vezes relatando ao médico real sobre a saúde do rei. Ao longo dos séculos XVI e XVII, o noivo do tamborete recebeu responsabilidades adicionais, acabando por supervisionar o quarto real. Indo a um barbeiro para uma operação. Durante a Idade Média, os barbeiros tinham inúmeras funções. Em termos de barbear, eles eram essenciais para os monges que precisavam manter suas tonsuras, cortes de cabelo, mas os barbeiros também eram os homens que cuidavam dos feridos após a batalha, cuidavam dos doentes e prestavam serviços médicos gerais. Muitas vezes chamados de barbeiros cirurgiões, eles realizavam sangrias e extrações de dente, removiam pedras nos rins e na bexiga e realizavam outros procedimentos menores que os médicos medievais consideravam indignos de seu status. Durante o século XIII, à medida que a profissão médica se tornou mais formal, os cirurgiões barbeiros começaram a formar guildas, corporações
ocupações de ofício às associações formadas por artesãos profissionais e independentes, em igualdade de condições, surgida na Baixa Idade Média, século 7 ao 15, destinadas a proteger os seus interesses e manter os privilégios conquistados. A lei suntuária, vestir-se com certas cores com base no trabalho ou status social, ter regras sobre quais cores e que tipo de roupas e chapéus você podia usar com base em sua ocupação ou nível social, como um aspecto da legislação suntuária mais ampla em vigor em vários momentos e em diferentes locais durante a Idade Média. A regulamentação do uso de cores visava distinguir os membros da sociedade. Prostitutas e cortesãs não podiam usar roupas feitas de certos tecidos ou estilos específicos de acessórios, enquanto a lei inglesa do século XV restringia o uso de veludo à nobreza. Nenhum cavaleiro solteiro ou sua esposa poderia usar qualquer tecido de veludo. Nenhum escudeiro ou cavalheiro ou qualquer outra pessoa abaixo do grau de cavaleiro ou suas esposas deveriam usar qualquer veludo ou qualquer tecido de seda que os simule. As roupas tingidas eram caras, tornando as roupas escarlates um luxo, e o roxo era associado à realeza, que datava do mundo antigo. As leis suntuárias também se aplicavam a móveis, metais e até alimentos, todos destinados a reprimir os gastões com bens importados e enfatizar a modéstia e a moralidade. Arranjos para dormir sem privacidade. Era comum dormir com toda a sua família em uma cama, ou se você fosse um rei, podia dormir na mesma cama com um rei rival para consolidar sua amizade e respeito um pelo outro como irmãos. Privacidade não era realmente uma coisa na Idade Média. Em algumas culturas, dormir em uma cama em família continua sendo bastante comum, especialmente com crianças pequenas. No mundo ocidental, a soneca comunal raramente é praticada. Durante a Idade Média, dividir a cama era resultado de vários fatores: espaço limitado, proteção, aconchego e pura praticidade resultaram em sono comum. As camas eram bastante grandes, no entanto feitas de madeira e palha para acomodar um grande número de pessoas. Quando a realeza compartilhava uma cama, era um exercício simbólico. Os nobres que estavam nas boas graças de um rei eram recompensados por serem permitidos em sua cama, enquanto o rei Ricardo I da Inglaterra e o rei Filipe II da França dormiam na mesma cama como um ato de diplomacia. Assistir um animal ser julgado por um crime. Cortes de animais. Os criminosos mais em série eram porcos, acusados e condenados por mastigar partes do corpo e até comer crianças. A maioria era considerada culpada e condenada à morte por enforcamento ou queimada na fogueira. Em 1386, um porco condenado foi vestido com colete, luvas, calções e uma máscara humana para a sua execução. Não necessariamente uma norma, mas experimentos em animais ocorreram durante a Idade Média. Os tribunais de animais foram realizados por autoridades seculares e eclesiásticas, com o primeiro julgamento documentado ocorrendo em 1266 d.C. Os porcos eram os réus comuns. Ratos e outros mamíferos podiam ser acusados de danos à propriedade, roubo ou até assassinato. Animais condenados foram executados, enforcados ou queimados, ou excomungados. Este último era concedido a criaturas que não eram objeto de controle humano e não podiam ser apreendidas e aprisionadas pelas autoridades civis.
todos bebiam cerveja e vinho, independentemente da idade. Muitas pessoas, inclusive crianças, bebiam quase exclusivamente cerveja se não houvesse acesso à água potável. Isso é um pouco exagerado porque havia água limpa, mas cerveja e vinho eram consumidos por indivíduos de todas as idades. A cerveja era a bebida preferida de plebeus e da realeza, feitas de grãos pesados e água, e fervida com quaisquer aditivos que estivessem nas proximidades. Eles eram calóricos e serviam como um componente-chave para a dieta medieval. O vinho teve aplicações religiosas, medicinais e comemorativas durante a Idade Média, tornando-se uma libação útil também. No entanto, o vinho era mais caro do que a cerveja e nem sempre apreciado pelos membros da classe mais baixas. Seja cerveja ou vinho, não importa, era diluído e tinha muito menos álcool do que os equivalentes modernos. Andavam por aí com uma espada ao lado, faziam de tudo carregando uma espada. Nem todos na Idade Média teriam condições de comprar uma espada, mas para os homens que podiam, era uma arma valiosa e um símbolo de riqueza e status. O custo de uma espada média pôde ter sido superior ao salário ganho ao longo de 6 ou 7 meses, levando o indivíduo a optar por uma faca menor ou um arco caseiro. Espadas variaram significativamente ao longo do período medieval. O comprimento, a forma e o tipo da borda ditavam se uma espada funcionava melhor como uma arma de ataque ou de corte. No geral, usar uma espada efetivamente exigia treinamento, especialmente porque elas podiam ser pesadas, levando o portador sem prática a ser um pouco desajeitado. Disputas de casamento no ringue. Era comum a luta em vez de divórcio. Por que perder tempo nos tribunais e pensão alimentícia? Na Alemanha medieval, se o marido e a mulher chegassem a um beco sem saída em alguma questão importante, eles tratavam no ringue. As regras eram claras e igualavam as forças de homens e mulheres. No ringue, o homem ficava em um buraco na altura da cintura, com uma das mãos amarrada nas costas para que ele pudesse atacar com apenas uma mão, e a esposa recebia um saco de carvão ou 3 pedras cobertas de pano, enquanto o homem tinha 3 porretes. Cada vez que o marido tocava a borda do buraco, ele tinha que dar um de seus tacos. A mulher não podia bater nele durante esse processo, sob risco de perder uma de suas pedras, mas geralmente era permitido bater no marido de qualquer lugar ao redor do poço. Quem ganhava a luta estava, portanto, certo na disputa, ou seja, aquele que infligia ferimentos graves ou o derrotado pedia misericórdia. Assistir a uma execução pública. Sim, era comum assistir a execuções públicas. As execuções públicas durante o período medieval eram realizadas como dissuasão ou um lembrete de conduta moral adequada e como um evento comunitário. Voluntariamente assistidas, as execuções públicas eram ritualizadas e ofereciam um sentimento de unidade entre os presentes. Também representavam a conclusão de um processo destinado a livrar a sociedade de um criminoso e um pecador. Haviam várias opções de execução no mundo medieval. Alguns criminosos podiam ser condenados a enforcamento, enquanto outros foram submetidos à decapitação. As multidões não eram observadores passivos, mas muitas vezes gritavam em favor da morte iminente ou em nome dos condenados por misericórdia. Os clérigos estavam presentes ao lado dos oficiais reais, supervisionando o processo em nome das autoridades religiosas e seculares e embaraçosamente ligadas no mundo medieval. Foi no final do século XVIII e início do século XIX que as execuções públicas começaram a fazer a transição para um ambiente mais privado, embora o último enforcamento público nos Estados Unidos tenha ocorrido em 1936.
ser declarado um fora da lei. Um fora da lei era alguém que despojava uma pessoa de todos os direitos legais e permitia que qualquer pessoa matasse impunemente. O fora da lei na Idade Média, especificamente na Inglaterra, era um processo pelo qual um indivíduo deixava de existir na sociedade. Uma declaração de fora da lei significava que uma pessoa perdia todas as posses, direitos e proteções sociais, expulsa para se defender por si mesma. As mulheres não eram tecnicamente pessoas jurídicas, mas podiam ser expulsas. Isso era chamado de renúncia. Muitas vezes, os foras da lei conseguiam alguma ajuda dos outros, mas também haviam riscos de morte a qualquer momento, porque um fora da lei não era uma pessoa, por assim dizer. Ele poderia ser morto sem nenhuma repercussão sobre o agressor. O fora da lei medieval poderia ser perdoado, embora um fora da lei necessariamente precisasse de outra pessoa para implorar por misericórdia em seu nome. Com o aprisionamento punitivo como algo relativamente desconhecido na Idade Média, as alternativas ao fora da lei incluíam a morte, o exílio e a abjuração do reino. Na Islândia medieval, o fora da lei tinha formas variantes. Os infratores podiam ser sentenciados a fora da lei menor, um status temporário, ou fora da lei total, que expulsava um homem por toda a vida. Acordar para trabalhar ou socializar no meio da noite. Dormir assim que escurecer. Acordar e sair com sua família por algumas horas no meio da noite e voltar para a cama até o nascer do sol. 8 horas sequenciais de sono durante a Idade Média eram desconhecidas. Homens, mulheres e crianças no passado medieval dividiam suas noites em 2 turnos de sono, com um intervalo durante o qual comiam, bebiam, conversavam e realizavam tarefas. Chamado de sono bifásico, o primeiro período de descanso começava logo após o pôr do sol, um momento natural para descansar o corpo. Depois de algumas horas de sono, os indivíduos se levantavam por 1 ou 2 horas antes de voltar para a cama. Nas horas de vigília, com base em registros históricos, poderiam consumir uma bebida quente, como sugerem as pesquisas. Correspondiam aos ritmos naturais do corpo e da mente. O segundo sono durava até o nascer do sol, quando era a hora de começar um novo dia. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas práticas incomuns da época medieval? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.